Isadora jamais esqueceria o som daquela risada. Vinha do ateliê, onde ela passara anos restaurando memórias, mas agora ecoava como um insulto. Adrien estava ali, com Camille, o homem que prometera a eternidade beijava outra mulher sobre a mesma mesa onde Isadora salvara obras do tempo. O coração dela parou por um instante. O amor morreu em silêncio, e o ódio nasceu com uma calma absurda. Ela não gritou, não chorou, apenas observou. Cada toque deles era uma facada, e cada facada esculpia dentro dela uma nova forma de força. Isadora entendeu, naquele instante, que a destruição poderia ser bela, se feita com precisão. O que você faria se a pessoa que mais ama transformasse seu lar em uma traição? Pode a vingança curar um coração quebrado, ou apenas destruir o que resta dele. Naquela noite, Isadora caminhou pelas ruas de Paris como um fantasma. As luzes da cidade refletiam em seus olhos, mas dentro dela só existia escuridão. Cada passo parecia ecoar a pergunta que ela não queria responder. Por quê? Não havia resposta. Apenas a certeza fria de que o amor havia sido um disfarce, e ela, uma peça em um jogo cruel. No reflexo de uma vitrine, ela mal se reconheceu. A mulher elegante e serena que fora antes parecia distante. Agora havia outra, uma mulher silenciosa, moldada pela dor, guiada pela vingança. Em casa, o silêncio era ensurdecedor. As paredes pareciam observá-la, cúmplices da traição. Isadora retirou o anel de casamento e o colocou sobre o piano, o mesmo instrumento em que Adrien dizia amá-la. O som do metal frio ecoou como um ponto final. Ela olhou para as obras ao redor, pinturas que contavam histórias de dor e redenção. Pela primeira vez, entendeu que sua vida seria sua própria arte. Uma pintura feita com paciência, disfarçada de calma, mas destinada à destruição. No dia seguinte, ela voltou ao ateliê vazio. O cheiro de tinta ainda estava no ar, mas agora o ambiente parecia morto. Isadora sentou-se diante do quadro inacabado, a mulher com o punhal. Com um pincel novo, traçou uma linha vermelha no tecido. Era o início de algo novo. A vingança havia começado e ela seria tão precisa quanto uma obra-prima. Alguns dias depois, Adrien ligou. Sua voz soava arrependida, mas Isadora apenas ouviu. Cada palavra dele era estudada, armazenada, transformada em parte de um plano que ele jamais compreenderia. Ela respondeu com suavidade, com doçura até. Mas dentro dela, algo já havia mudado para sempre. O amor havia se transformado em arte, e a arte em vingança. O tempo passou devagar, como se o universo a obrigasse a saborear cada gota de dor. Isadora deixou o cabelo crescer, trocou as cores do ateliê e escondeu sua alma atrás de sorrisos tranquilos. A cidade continuava viva, mas ela estava em luto. Não por Adrien, mas pela mulher que fora antes dele. Ninguém percebeu a mudança. Ela ainda cumprimentava os vizinhos, ainda tomava café no mesmo lugar. Mas dentro dela, algo renascia. Uma chama fria, alimentada pela lembrança da traição. A vingança não viria de um impulso. Seria uma obra cuidadosamente restaurada, uma peça de arte perfeita, onde cada detalhe carregaria o peso da justiça. Certa tarde, ela encontrou Lucien Durand em uma galeria discreta, perto do Sena. Ele era um colecionador enigmático, conhecido por comprar arte que escondia segredos. Lucien observou Isadora em silêncio, como se lesse algo invisível nela. Você pinta com dor, disse ele. E você reconhece a dor, respondeu ela. Foi o início de uma aliança inesperada. O olhar de alguém que não julgava, apenas compreendia. Isadora não sabia se podia confiar nele,
Mas algo lhe dizia que Lucien seria a chave para o que viria a seguir. Lucien visitou seu ateliê pela primeira vez uma semana depois. Observou cada detalhe. O quadro inacabado, o silêncio, o olhar de Isadora que parecia esconder tempestades. Você quer que ele sofra, disse ele sem rodeios. Isadora desviou o olhar, mas não negou. Então transforme isso em arte, completou. A partir dali, o plano começou a nascer. Uma exposição, um projeto falso, uma armadilha sutil, e Adrien seria o primeiro a cair, sem perceber. Camille agora brilhava ao lado de Adrien. Jornais falavam da nova curadora. A musa da galeria morou. Isadora lia cada manchete com frieza. Não havia mais dor. Apenas observação. Ela começou a enviar convites para uma exposição anônima, assinada por um nome inventado. Eloise Duran. Cada detalhe foi calculado. O local, a data, o tema, a arte da redenção. Adrien não resistiria ao mistério. Ele precisava ser visto, admirado. E seria, mas não da forma que imaginava. Dias depois, Adrien recebeu o convite. Eloise Duran, murmurou, intrigado. Camille riu, sem imaginar nada. Enquanto isso, Isadora observava o pôr do sol da varanda, segurando uma taça de vinho. A vingança não era mais um desejo. Era uma certeza. Ela sorriu levemente. Um sorriso que não expressava alegria, mas destino. A destruição começaria em silêncio. E o primeiro movimento já havia sido feito. Meses se passaram. A cidade parecia ter esquecido o nome de Isadora Lavaine, mas uma nova artista começou a despertar curiosidade em Paris. Eloise Duran. As galerias sussurravam sobre suas obras. Pinturas que capturavam o limite entre amor e destruição. Adrien, curioso e vaidoso, queria descobrir quem era aquela mulher misteriosa. No vernissage da primeira exposição, Isadora apareceu. Cabelos presos, vestido preto simples, voz calma. Quase ninguém a reconheceu. Adrien se aproximou e disse: "Sua arte é inquietante." Ela sorriu, olhando-o nos olhos, e mentiu com elegância. "A dor é um bom professor." Foi ali que a vingança começou a respirar. Adrien não conseguia tirá-la da cabeça. A forma como ela falava, o olhar firme, o mistério. Ele sentia algo familiar, mas não sabia de onde. Camille, por outro lado, sentiu o perigo. "Ela te hipnotizou, não foi?" perguntou com ironia. Adrien apenas sorriu, sem responder. Enquanto isso, Isadora observava de longe. Cada olhar trocado, cada gesto de desconfiança, fazia parte do espetáculo que ela havia ensaiado. A mentira estava se tornando uma obra-prima viva. Lucien e Isadora se encontraram novamente. Ele trouxe documentos, nomes, registros, o mapa completo da queda de Adrien. "Quer atingi-lo pelo coração ou pela reputação?" perguntou. Isadora respondeu sem hesitar. "Pelo que ele mais ama." "O poder de ser admirado?" Lucien sorriu de leve. "Então será um massacre de vaidades espontâneas?" Na mesa, entre taças de vinho e velas, o plano tomou forma. A próxima exposição seria uma confissão disfarçada, e Adrien seria o centro dela. A Galeria Moreau recebeu uma proposta misteriosa, a exposição de uma artista enigmática que retratava o reflexo oculto da paixão. Adrien aceitou de imediato, sem imaginar que estava abrindo a própria ruína. Camille protestou, mas ele ignorou. "Essa mulher entende o que o público quer sentir", disse ele fascinado. Isadora, sob o nome de Eloise,
Preparava cada pintura como se fosse uma arma. O estúdio se transformou em um campo de batalha silencioso. Pincéis, tintas e segredos prontos para explodir em cores e dor. Na noite anterior à exposição, Isadora ficou diante do espelho por longos minutos. A mulher que a observava não era mais vítima. Era uma arquiteta de destino. Ela se lembrou do dia em que encontrou Adrian e Camille juntos. A imagem ainda doía, mas agora a dor era sua força. Ela tocou o colar que Lucien lhe dera, um símbolo de silêncio e poder, e sussurrou para si mesma: que a mentira revele a verdade. No reflexo, uma nova Isadora nascia. A noite da exposição chegou. Paris vestia seu luxo e a Galeria Moreau brilhava como um templo de vaidades. Fotógrafos, críticos e colecionadores disputavam o espaço, mas nada chamava mais atenção do que a nova artista misteriosa. Héloïse Duran. Isadora entrou em silêncio, envolta em elegância e calma mortal. Adrien a recebeu com um sorriso de encantamento, sem imaginar que ela era o fio que puxaria sua própria ruína. As paredes exibiam quadros sombrios, cada um escondendo uma lembrança disfarçada de metáfora. Era a primeira vez que a mentira e a verdade dançavam no mesmo salão. Camille se aproximou, o olhar cortante. Você e meu marido parecem se conhecer bem. Isadora sorriu, sem piscar. A arte tem uma forma curiosa de aproximar almas parecidas. Camille franziu o senho, mas antes que pudesse responder, um grupo de críticos chegou, elogiando a genialidade da nova artista. Adrien, inflado de orgulho, apresentou-se como o curador da exposição. Ninguém notou o leve tremor nas mãos de Isadora. Era o toque do passado sussurrando, mas ela não cederia. A vingança, afinal, exige sangue frio. Um dos quadros centrais da exposição chamou a atenção. A promessa. A pintura mostrava um casal, com rostos borrados e, ao fundo, uma mulher observando, invisível, mas presente. Adrien ficou paralisado diante da tela. Há algo familiar aqui, murmurou. Isadora aproximou-se e respondeu com voz suave. Talvez você apenas reconheça a culpa. Ele riu nervoso, tentando disfarçar o incômodo. Cada palavra dela era uma lâmina afiada, deslizando sob a pele das lembranças. Mais tarde, Lucien chegou discretamente. Entregou a Isadora uma pasta. Está tudo pronto, disse em voz baixa. Dentro estavam documentos falsos, e-mails, provas plantadas, tudo que destruiria Adrien publicamente. Você tem certeza? Perguntou Lucien. Ele destruiu minha alma. Agora eu restauro a justiça. Lucien a observou com um respeito silencioso. A mulher diante dele já não era uma vítima. Era uma estrategista, uma sombra vestida de seda. Perto do fim da noite, Camille viu Adrien e Isadora conversando sozinhos. O riso dele, o olhar dela. Tudo parecia íntimo, demais. A inveja queimou como veneno, e ela se afastou furiosa, sem perceber que estava sendo filmada por um repórter. Isadora observou tudo de longe. A primeira rachadura estava feita. Enquanto o salão celebrava a suposta genialidade da exposição, o castelo de Adrien começava a ruir. A máscara da perfeição estava prestes a cair. E ninguém imaginava quem estava por trás do sorriso de Héloïse Duran. Na manhã seguinte à exposição, os jornais de arte explodiram com manchetes. Camille, irritada, tinha sido vista saindo da galeria aos gritos. As fotos se espalharam rapidamente. Adrien tentou controlar os danos, mas a curiosidade da imprensa cresceu. Quem era Héloïse Duran? Por que Adrien parecia tão próximo dela? Isadora observava as manchetes no café, sorrindo discretamente. A primeira parte do plano havia funcionado. A reputação de Adrien começava a ruir, e Camille, dominada pelo ciúme, alimentava o caos sem perceber.
A destruição agora tinha ritmo, o ritmo da verdade disfarçada de escândalo. Camille tentou confrontar Adrien. Você está obcecado por ela, por essa Heloise. Adrien negou, mas suas palavras já não tinham peso. As brigas aumentaram. O amor deles, construído sobre traição, começava a apodrecer. Isadora assistia de longe, discretamente alimentando o fogo. Mensagens anônimas. Rumores sussurrados. Lucien apenas observava, admirado com a precisão com que ela destruía o Império Moreau. Você não o está apenas ferindo, disse ele. Está apagando o nome dele da história. É o mínimo que merece, respondeu Isadora, com uma serenidade quase divina. Lucien entregou o último elemento do plano. Um dossiê completo com provas falsas de fraude nas vendas da galeria. Isadora enviou tudo anonimamente à imprensa especializada. Quando as acusações se tornaram públicas, Adrien perdeu contratos, investidores e até o apoio de colegas. Camille o culpou por tudo. E ele a chamou de traidora. A ironia era perfeita. Os dois que destruíram Isadora agora se destruíam entre si. Era a simetria da vingança. Bela, exata e inevitável. Enquanto o nome de Adrien afundava, Isadora, sob o disfarce de Heloise, recebia elogios e convites internacionais. Em um evento, um repórter perguntou: "O que inspira suas obras tão intensas?" Ela respondeu calmamente: "A perda, mas também a justiça." Lucien, ao seu lado, ergueu uma taça em silêncio. O público aplaudiu, sem saber que estavam diante da mulher que transformara a traição em arte. E naquele aplauso, Isadora sentiu algo estranho. Uma paz amarga. A vingança estava quase completa, mas algo dentro dela ainda ardia. Em seu apartamento, Adrien estava sozinho. As paredes que antes exibiam obras valiosas agora estavam vazias. Camille o deixara, levando o pouco que restava de sua reputação. Ele tentou ligar para Heloise, mas o número já não existia. Do outro lado da cidade, Isadora observava a chuva cair sobre Paris. Ela havia vencido, mas ao se olhar no reflexo da janela, viu algo que não esperava. Os olhos de uma mulher cansada, que não sabia mais se vingança e dor eram coisas diferentes. E, pela primeira vez, ela chorou. Não por ele, mas por tudo o que precisou se tornar. As semanas passaram, e o silêncio tomou o lugar do escândalo. Adrien desapareceu da sociedade parisiense. Camille tentou se reinventar, mas ninguém queria trabalhar com uma mulher ligada à queda do galerista. Enquanto isso, Isadora parecia prosperar. As revistas a chamavam de a nova alma da arte contemporânea. Mas cada elogio era um eco amargo. Lucien notou a mudança. Você, por que parece tão perdida? Ela respondeu com um sorriso cansado. Porque às vezes, a justiça dói mais do que a ferida. A vingança lhe dera poder. E agora começava a cobrar seu preço. Camille, desesperada, procurou Adrien. O encontrou em um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Ele estava abatido, pálido, com o olhar vazio. "Foi você!" gritou ela. "Você arruinou tudo." "Eu!" respondeu ele, rindo amargamente. "Quem me arruinou foi ela, a mulher que destruí." Camille o encarou, confusa. "De quem você está falando?" Adrien levantou o olhar, com um lampejo de loucura. De Isadora. Camille empalideceu. A culpa, o medo e a desconfiança começaram a se misturar. E a vingança de Isadora continuava mesmo sem suas mãos. Isadora começou a ter pesadelos. Em um deles, estava novamente no ateliê. Adrien e Camille se beijavam. Mas quando ela os observava, via seu próprio rosto no lugar deles. Acordava suando, o coração disparado.
Durante o dia tentava pintar, mas o traço tremia. Lucien insistia para que ela descansasse. Mas o descanso não existe para quem criou sua própria prisão. A vingança havia se tornado um espelho, e agora ela via o reflexo da mulher que jurara destruir. Dentro de si mesma, certa tarde Camille foi até a galeria fechada de Adrien. Encontrou quadros cobertos de poeira e um diário esquecido. Entre as páginas estava uma carta nunca enviada, escrita por Adrien, endereçada a Isadora. Eu me arrependo, dizia. Mas você me ensinou o que é ser esquecido. Camille chorou. Pela primeira vez entendeu que também havia sido apenas uma peça. O ódio que sentia por Isadora começou a se misturar com uma estranha admiração. No fundo, ambas eram vítimas de um mesmo homem e de um mesmo silêncio. No ateliê, Isadora ficou diante do espelho. A mulher refletida parecia mais velha, mais fria. Ela pensou em Adrien, em Camille, e em tudo o que perdeu. Lucien entrou e a observou em silêncio. Você conseguiu o que queria, disse ele. Não, respondeu Isadora. Eu consegui o que merecia. O espelho refletia uma artista vitoriosa e uma alma devastada. A vingança não havia apenas destruído seus inimigos. Ela havia se infiltrado dentro dela, e agora restava apenas o vazio. O inverno chegou a Paris. A cidade parecia respirar mais devagar, como se também sentisse o peso do que Isadora havia feito. Ela andava pelas ruas cobertas de névoa, observando os rostos apressados, invisíveis. Ninguém sabia quem ela realmente era. Seu nome, sua dor, sua vingança, tudo se tornara apenas arte. Mas o vazio dentro dela era imenso. Ela se perguntou se vencer significava perder tudo que a tornava humana. Às vezes, a justiça é apenas uma forma disfarçada de solidão. Lucien a encontrou em uma pequena galeria, olhando um retrato antigo. Está pronta para expor novamente? Perguntou ele. Não, respondeu ela. Desta vez, quero pintar algo só para mim. Lucien assentiu, compreendendo. Um dia, talvez, você volte a pintar o amor, disse ele. Isadora sorriu levemente. Talvez. Quando eu voltar a sentir, o olhar entre eles era de respeito, não de paixão. Duas almas marcadas pelo mesmo fogo. Em outro canto da cidade, Adrien caminhava sem rumo. Roupas simples, barba por fazer, um olhar vazio. Ele parou diante de uma vitrine e viu um quadro de Héloïse Durand, o mesmo que ele ajudara a exibir. A imagem mostrava uma mulher libertando um pássaro em meio às cinzas. Adrien entendeu, finalmente. A mulher que ele traiu havia o libertado, destruindo-o. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Talvez, pensou, o castigo perfeito fosse simplesmente entender tarde demais. De volta ao ateliê, Isadora limpou o pó dos pincéis e colocou uma tela nova no cavalete. Pela primeira vez em meses, não havia dor nas mãos. Apenas silêncio. Ela mergulhou o pincel em tinta azul e começou a pintar o céu. Não havia rostos nem metáforas de vingança, apenas cor e movimento. O passado ainda morava ali, mas já não mandava em nada. Isadora entendeu que algumas cicatrizes não precisam desaparecer. Elas apenas se tornam parte da beleza. Na última noite de inverno, Isadora deixou o estúdio aberto e caminhou até a varanda. A neve caía sobre os telhados de Paris, silenciosa como um segredo bem guardado. Ela respirou fundo e fechou os olhos. A dor, o ódio, a vingança. Tudo parecia distante agora. Dissolvido no ar gelado. Ela venceu, sim, mas não sobre Adrien, nem sobre Camille. Venceu sobre si mesmo, porque no fim, a verdadeira vitória é o silêncio depois do grito.